certeza vai ser muito interessante. Então, aqui nós temos na clínica oncológica a residente Ana Vitória Carvalho. Ana Vitória. O preceptor, né, doutor Augusto Canguçu, está ali. Na dermatologia, residente Luísa Trindade, né, tá aqui. E a preceptora está chegando, né? No centro cirúrgico, que é a doutora Fabiola Leal. E aqui, na pneumologia, nós temos o nosso professor, né? Antônio Carlos Lemos, né? Que já foi diretor aqui desse hospital, né? A radiologia, temos a residente Sara Figueiredo, é isso? E a nossa preceptora ali, Lívia Mônaco. Correto, né? Na patologia, residente Júlia Noronha, está aqui, nossa residente. O preceptor Marcelo Luiz Pereira de Souza Filho, está ali. E nós temos o nosso moderador, coordenador, né? Hein? Faltou alguém apresentar? Não, tem muita gente ainda, mas eu não vou registrar todo mundo, não. O novo preceptor ali da pneumologia. E mas o senhor não precisa de apresentação. Eu sou Antônio Alberto, nosso diretor da Faculdade de Medicina. Acho que dispensa a apresentação. Tudo bem. Mas tinha muita gente para citar. A nova preceptora da oncologia, doutora Larissa. Enfim, me desculpe, eu não vou citar todo mundo, não. Claro que eu teria que citar os internos e os residentes que são mortos. Marcelo, desça. Esse caso é um caso que desafia da seguinte forma. Vocês vão ver que tem 3 pontos de admissão dele. Foi difícil para a Vitória preparar, porque tinha muita coisa, o paciente ficou muito tempo internado. Tem um momento que o paciente vai à unidade básica de saúde e que eu acho que o médico que atendeu teve um tirocínio bom de condução, né? Depois esse paciente vai internado no hospital e é internado aqui com um diagnóstico fechado. Ele tem isso e vai tratar. Como vocês vão ver, o diagnóstico foi bem firmado desde a UBS. Convém registrar. Aí ele começa a tratar e aquela coisa dele melhora a parte visível da pele, mas é um paciente que vocês vão ver que a doença pulmonar dele sempre progredindo e envolvimento da pleura. E esse é o desafio. O desafio vai ser assim. A gente sempre aprende, o professor Antônio Carlos foi meu professor, disse que a gente tente explicar a coisa por uma coisa só. Não fique procurando mais outras coisas. No entanto, o paciente que tem imunodeficiência, como a gente vai ver que esse paciente tem, ele é um desafio, porque às vezes ele tem mais de uma doença, às vezes 3, cursando ao mesmo tempo. Eu vou passar aqui para a Ana Vitória, a primeira residente de oncologia do Hospital Universitário, professor Edgar Santos. É muito importante que a gente comece e divulgue, professor, que nós vamos ter oncologia, nós temos funcionando e temos residente. E Mariana, cadê Mariana? A outra, eu falei que você é a segunda, não é para nada, não, foi porque você veio de longe, então você tem que pegar o transporte. Ela já estava aqui, então ela foi a primeira. Então, é com muita satisfação. Vamos lá, Vitória. Eu tenho dificuldade de falar esse nome, Vitória, principalmente num dia como hoje. Bom dia a todos. Como falou, eu sou Ana Vitória, residente da Oncologia Clínica, e vou apresentar o caso de hoje. Então, o caso é de um paciente do sexo masculino, 41 anos, que ele tem um ensino técnico completo, trabalhava no almoxarifado de uma unidade de saúde, e ele era natural e procedente daqui de Salvador, com a queixa principal de surgimento de manchas hipercrômicas há 2 meses. O paciente ele é previamente rígido, até que há 2 meses atrás ele começou a cursar com surgimento de manchas hipercrômicas de forma difusa pelo corpo, com de aumento progressivo, tanto em número quanto em extensão, e associado a isso, ele tinha uma dor e queimação em membros inferiores que dificultavam a deambulação, associada a um quadro de anasarca importante. Ele negava febre, perda de peso, infecções recorrentes e tosse ou fraqueza. Ele foi na unidade básica de saúde. O médico, como o doutor Barberino, né, falou, ele pensou em
nas hipóteses diagnósticas dele, pediu exames de rotina, e ele foi diagnosticado com HIV e sífilis, e fez tratamento, iniciou TARV, né, no mesmo mês, em setembro de 2025, e finalizou o tratamento com bezetacil para sífilis. Ele, então, foi encaminhado para o Couto Maia para investigação das alterações dermatológicas e do quadro de edema. De antecedentes, ele não tinha comorbidades prévias, ele não fazia uso de nenhuma medicação, nunca tinha passado por nenhuma cirurgia, ele negava tabagismo, era um atirista social, consumo de cerveja aos finais de semana, sedentário, relatava uma vida sexual ativa com uso regular de preservativos e não tinha nenhum histórico na família, seja para hipertensão, diabetes ou histórico de câncer. Em relação ao exame físico, o que chamou a nossa atenção é que ele estava no regular estado geral. Ele era um paciente que tinha muito edema de membros inferiores, também edema da parede abdominal e torácica. Ele tinha alterações, né, de pele com manchas arroxeadas em relação à mucosa oral e também placas eritematosas em orofaringe. Em relação à pele, ele tinha uma xerose difusa e moderada por todo o corpo, associado a essas placas hipercrômicas que eram violáceas, extensas, infiltrativas, principalmente nessa região medial das coxas, mas também tinha essas manchas hipercrômicas com caráter mais descamativo, também violáceos em região de face, tronco e membros superiores. Em relação ao resto do exame físico, ele tinha um murmúrio vesicular que estava reduzido bilateralmente nas bases pulmonares, associado a maciez, à percussão. E no abdômen, o que ele tinha mesmo era um espessamento, um endurecimento da pele devido a um edema de parede abdominal mesmo, 4 cruzes em 4. E nos membros inferiores, ele também tinha um edema simétrico, 4 cruzes em 4 com cacifo. Em relação aos exames laboratoriais, o que chamava atenção era somente uma anemia normo-normo e uma carga viral que ele tinha de 1010, com CD4 de 94. Lá no Couto Maia, a gente não vai trazer ainda as imagens, porque foram de um serviço externo, mas vou explanar em relação aos achados. Ele chegou a fazer uma tomografia de crânio sem alterações, e na tomografia de abdômen dele, veio com algumas alterações inespecíficas em fígado e em baço, mas que eram de diminutas áreas hipodências e irregulares no fígado, e no baço ele tinha pequenas áreas hipocapitantes. Além disso, ele tinha imagens líticas em corpos vertebrais e ilíacos e uma ascite leve a moderada. Sou chato. Eu vou interromper um pouquinho, só para a gente situar aqui, me perdoem. Porque a gente está com uma plateia que tem estudante. Imagine que vocês logo vão ser médicos, vocês vão estar na unidade básica de saúde e chega um paciente que a queixa dele é mancha arroxeada no corpo, edema difuso, e o paciente não tinha nada previamente. Quando a gente treina aí, a gente podia partir para o diagnóstico diferencial de causa de anasarca. E achei importante o médico, ao atender, ele pensou na lesão de pele, no que é que aquela lesão de pele poderia estar associada à anasarca. E eu tenho a impressão que isso foi com que ele pedisse o HIV do paciente. Alguém que quer comentar em relação a isso? Eu achei muito importante esse tirocínio. Depois, quando a dermatologista for falar, a doutora Luísa, eu queria saber dela se era dessa forma que deveria se proceder. Ao ver esse paciente, a gente deveria pensar inicialmente que esse paciente tinha imunodeficiência e a doença dele estava muito clara. Ou se para um médico comum a gente pode, não, tem que pensar em outras coisas além disso. Eu vou deixar para a Luísa depois responder. Ele também fez tomografia de tórax, que teve alterações compatíveis com o nosso exame físico, né? Ele tinha um volumoso derrame pleural bilateral associado a opacidades nodulares e também a um halo em vidro fosco. Nesse sentido, o paciente que já tem um diagnóstico de HIV com alterações pulmonares, eles foram investigar a tuberculose. Ele tinha uma baciloscopia negativa, fez um lavado broncoalveolar que tinha GRAM, ZIEL e pesquisa para fungos negativos e fez um anti-LAM também não reagente.
Como eu falei, ele foi investigado também, né, com a dermatologia do Couto Maia. Ele chegou a fazer uma biópsia, que vai ser explanado melhor os achados com o pessoal da patologia daqui, mas que foi confirmado sarcoma de Kaposi. Então, a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico de sarcoma de Kaposi e que ele já tinha alterações sugestivas, né, de acometimento visceral nos exames de tomografia, possivelmente com lesões suspeitas em fígado, em baço, ele também faz parte, né, da parte da investigação, fazer colonoscopia e endoscopia, porque o principal envolvimento visceral do Kaposi é no trato gastrointestinal, que foi na colonoscopia realmente tinham lesões sugestivas de Kaposi, que eram lesões nodulares, vinhosas e avermelhadas, em colo sigmoide e em reto, e também na endoscopia no estômago. Falando só um pouco do sarcoma de Kaposi, ele é um tumor, né, que é angioproliferativo maligno. Ele tem uma relação íntima com a infecção do herpes vírus humano de tipo 8. E essa infecção por esse vírus, que é um vírus oncogênico, num estado de imunossupressão e inflamação crônica, vai levar a essa carcinogênese, né? Vai acabar originando esse tipo de câncer, que vai gerar angiogênese, proliferação desgovernada. Então, o Kaposi, ele pode ter uma relação com HIV, que é o mais comum, mas tem casos também que não tem uma relação com o vírus do HIV. Em relação aos pacientes que têm um Kaposi epidêmico, que é relacionado a HIV, é a forma mais comum. Então, o paciente normalmente ele tem um CD4 menor que 200. Após o uso da TARV, que é um dos pilares do tratamento, reduziu bastante, né, a sua incidência, mas ele ainda afeta, a gente tem um contingente muito grande aqui no lúpus, relativamente, e ele tem uma predominância mais cutânea e mucocutânea, mas quando tem um envolvimento visceral, que é principalmente em trato gastrointestinal, mas pode ter pulmonar, hepático, linfonodal, músculo esquelético, ele vai ter associação com a maior gravidade. Luísa vai falar um pouco da dermatologia aqui. Luísa vai falar. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração sobre o caso? Ficou tudo claro. Então, como a Ana disse, eu sou Luísa Trindade, sou residente do 2º ano de dermatologia e vou falar um pouco sobre o aspecto dermatológico da doença. Pode passar. Então, complementando a visão geral já trazida por Ana, o acometimento cutâneo é o mais comum do sarcoma de Kaposi, inclusive na imensa maioria dos casos a doença é suspeitada por achados cutâneos, mas também pode haver acometimento de mucosas, principalmente orofaríngea, conjuntival e genital. Como ela já disse, acomete sistema músculo-esquelético e órgãos sólidos. E eu acho importante fazer 2 adendos em casos da doença relacionada ao vírus HIV. É importante dizer que o acometimento oral ocorre em até 60% dos casos e é fator de mau prognóstico, e que o sarcoma de Kaposi, quando em vigência da infecção pelo HIV, é uma doença definidora do estágio AIDS. Pode passar. Em relação ao exame físico, é importante avaliar pele, mucosa e sistema linfático, já que a gente está falando de um tumor que é primariamente vascular. Então, na pele, a gente costuma ver máculas, manchas, pápulas e placas eritematovioláceas. E as áreas mais afetadas são a face, o tronco e as extremidades dos membros. E, como eu falei, por ser um tumor vascular, é importante buscar achados como edema, porque pode haver acometimento linfático associado e também linfonodomegalias. Aí eu trouxe aqui algumas fotos de achados cutâneos do sarcoma de Kaposi. Na primeira foto a gente vê essa placa mais violácea em região de face. Na segunda, um aspecto um pouco mais diferente, mais plano, né? Mais mancha. No terceiro, já a lesão mais infiltrada. No quarto, lesões um pouco mais papulares. Aqui a gente também tem esse aspecto papular. Nessa sexta foto, o acometimento oral, as lesões bem violáceas. E nessa última, uma forma um pouco mais vegetante da manifestação da doença. Então, assim, a gente pode ver que a manifestação clínica dermatológica é muito polimórfica, né? Mas existe uma característica cardinal que deve sempre levantar a hipótese de Kaposi, que é o aspecto violáceo das lesões. Você vê que, mesmo com tantas formas de manifestação, o aspecto mais violáceo ele está sempre mantido. Pode passar.
E é importante falar um pouco também dos diagnósticos diferenciais. O primeiro deles que eu trouxe é a histoplasmose cutânea, que tem total relação com o contexto de imunocomprometimento importante do HIV. A histoplasmose, a gente sabe que é uma doença fúngica oportunista, então, nesse contexto de imunocomprometimento severo do HIV, a gente tem que pensar em hipóteses como essa também. O segundo deles é o linfoma cutâneo, que é um diagnóstico diferencial que tem mais valor em contextos do sarcoma de Kaposi não relacionado ao HIV, principalmente a forma endêmica, que acomete idosos, que tem um curso um pouco mais indolente, menos agressivo do que o sarcoma de Kaposi associado ao vírus HIV. E o último deles é farmacodermias em geral, que podem cursar com placas, com lesões papulares, de aspecto também mais violáceo. E, por último, respondendo à pergunta de Dr. Barberino, eu acho que assim, nós, como dermatologistas, vendo placas ou manchas eritematoviolaceas por si só, a primeira hipótese não costuma ser Kaposi. A gente tem hipóteses muito mais comuns, eritema pigmentar fixo disseminado, as próprias farmacodermias. Mas eu acho que no contexto clínico desse paciente, que tinha outros achados sistêmicos, né, histórico de perda de peso, anasarca, né, edema em membros inferiores, edemas cavitários, eu acho que foi muito bem pensado pelo médico do posto, porque juntando isso tudo, realmente Kaposi tem que ser uma das primeiras hipóteses mesmo. Essa questão do edema, né, que chama a atenção da anasarca. Claro, a doutora Carolina está ali, a gente faria uma abordagem, ver a albumina do paciente, ver se tem insuficiência cardíaca. São coisas até mais comuns, eu diria. Mas eu acho que o sarcoma de Kaposi chama a atenção. Tivemos até a curiosidade de perguntar à inteligência artificial sobre isso. E ela sinaliza sobre a possibilidade de se pensar em sarcoma de Kaposi se o paciente tem lesão de pele e está infiltrado por edema, né? Eu acho que o envolvimento vascular é importante. Quem quiser perguntar alguma coisa, essa sessão é uma sessão aberta, para vocês participarem. Esse caso é um caso que parece estar tudo bem organizado, mas ele tem um curso clínico que me gerou dúvida. Eu acho que, inclusive, a participação da pneumologia vai ser importante em relação a isso. Então, para falar em relação a partir do momento que a gente tem um diagnóstico de um câncer, é sempre importante a gente realizar o estadiamento desse câncer, né? Tanto para saber o prognóstico do paciente, quanto para definir qual é a terapia que a gente vai fazer. Em relação ao sarcoma de Kaposi, diferente de outros tumores sólidos, que normalmente é aquele estadiamento TNM, o Kaposi ele tem um estadiamento diferente, que é o TIS. O T seria de tumor, ou seja, onde é que estão os tumores? Se eles estão restritos à parte cutânea ou então linfonodal, eles são de um prognóstico melhor. E se tiver um envolvimento mais de vísceras, ou então com edema, ulcerações e desenvolvimento gastrointestinal, ele já é de pior prognóstico. Em relação ao I, seria em relação ao sistema imune do paciente, ou seja, qual é a contagem de CD4 desse paciente. Se for menor que 150, ele também já é de um prognóstico ruim. E em relação ao S, seria doenças sistêmicas, ou seja, ele tem alguma infecção oportunista associada, ou se ele tem sintomas B, ou então status performance já baixo, né? Ruim. Então, nesse sentido, o nosso paciente ele se encaixaria como um T1 L1S0. Ele não é um TI, né? TIS 0. E ele teria indicação de... Pode ir para o próximo. E em relação ao tratamento, quando ele é uma forma localizada da pele, ele tem tratamento, a base do tratamento para todos os casos vai ser realmente a TARV, mas quando o paciente tem uma doença avançada, ou seja, um paciente que já tem um T1 ou então um T0 com uma doença cutânea muito extensa, ou então um acometimento linfonodal, ele já tem indicação de associar a TARV ao tratamento sistêmico, que é o tratamento quimioterápico. Foi nesse sentido que esse paciente, inclusive, vem do Couto Maia para o UPS para ter acompanhamento com a oncologia e iniciar o tratamento quimioterápico. O tratamento de preferência é a doxirubicina liposomal. Infelizmente, aqui no serviço a gente ainda não tem acesso a ela, mas tem uma outra alternativa, que é o Paclitaxel, de acordo com o NCCN. E foi justamente esse tratamento que ele iniciou quando chegou aqui. Ele teve que interromper o tratamento quimioterápico em alguns momentos do internamento dele, devido a infecções recorrentes de corrente sanguínea, ou então infecções respiratórias, e também a necessidade... Pode passar.
e também a necessidade de constante drenagem de tórax, né, começou a ter um aspecto de um quilotórax, e nesse sentido, em dezembro, ele chegou a fazer uma pleurodese bilateral e com a biópsia de pleura, que vai ser mostrada posteriormente. Nesse período de dezembro, ele já estava há algum tempo usando a TARV, então ele já estava com a carga viral indetectável. Ele, depois de ter passado, né, dessas complicações, ele reiniciou a químio e tem esse momento que ele recebe alta para casa até ele retornar. Só um detalhe. Tem alguma coisa da radiologia antes? A patologia vai apresentar logo? É melhor. Bom dia, eu sou Júlia, eu sou residente da patologia e eu vou trazer a parte, né, do que foi visto pela anatomia patológica aqui no serviço. Esse paciente chegou a fazer, então, 2 exames aqui com a gente. O primeiro foi essa biópsia da pleura, né, que foi realizada. Pode passar. Então, a gente recebeu essa solicitação em novembro de 2025, né, com uma biópsia da pleura em um paciente que já tinha esse diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Então, a gente entendeu que a gente queria investigar ali, principalmente, se era algum acometimento por conta do sarcoma de Kaposi, né? Então, a gente recebeu esse material. Eram 4 fragmentos, mediam 0,9 por 0,7 por 0,2, e todo o material foi incluído para nosso estudo. Pode passar. No exame inicial, né, que a gente usa a técnica da hematoxilina e eosina, que é a histologia básica, a gente pôde observar que o material recebido, ele tinha ali, naquela região direita, vocês podem observar que tem ainda algum tecido de músculo esquelético, por conta, né, da localização, e esse tecido que a gente vê, colágeno, feixes, regiões mais celulosas, mais celulares ali, que tem uma densidade maior, com células fusiformes. Em alguns pontos tinha como se fossem lúmens vasculares ali naquela região. E aí a gente foi, né? Pode passar? Em um campo mais próximo, né? A gente consegue detalhar. Em um campo mais próximo, né, um aumento maior, a gente consegue perceber, né, essas células fusocelulares aqui, aqui o tecido de músculo esquelético, e em alguns pontos, como aqui assim, a gente consegue ver parecendo que está abrindo um lúmen vascular, né? Aí a gente fica, pode realmente, talvez, né, ser alguma proliferação ali. Aqui. Passou? Não. Vai para lá. Não, é para ir adiante. Não, eu quero adiantar, passar o slide. Ah, tá. Então. Ah, entendi. Então, nessa análise inicial, o que a gente chegou à conclusão foi uma proliferação fusocelular com algumas regiões de atipias, né? E aí seria necessário fazer realmente o estudo imunohistoquímico para a gente ver se pode realmente ser um sarcoma de Kaposi ali naquela região. Pode passar. Para a gente fazer essa avaliação, né, dos tecidos, a gente pede alguns marcadores que vão identificar realmente se aquele tecido é uma proliferação associada, né, ao sarcoma de Kaposi ou não. Então, a gente pediu esses marcadores, o CD31, o CD34, o HHV8 e a pankeratina. O nosso objetivo era olhar essa região de células fusiformes. Pode passar. Então, quando a gente pede essa avaliação imunohistoquímica no Kaposi, a gente faz umas reações naquele tecido que são para identificar aqueles marcadores. E cada um desses marcadores ele é específico de uma região, ele vai identificar a origem daquele tecido. A pankeratina, a pancitoqueratina que foi feita, ele é um marcador que vai identificar células que têm origem epitelial. E no sarcoma de Kaposi ele pode ser positivo. O CD34 e o CD31, ele vai marcar células do endotélio vascular. Então, no sarcoma de Kaposi também, ele geralmente vai ser positivo. E o HHV8, né, que ele meio que vai definir a presença do herpes vírus humano, tipo 8. Então,
em quase 100% dos casos, ele vai ser positivo para o sarcoma de Kaposi, certo? Quando a gente tem essa suspeita e ele vem positivo, geraria uma confirmação mesmo diagnóstica. Pode passar. E aí, o que foi visto nas nossas lâminas? A pancitoqueratina, né? O tecido, ele é esse daqui, a proliferação fuso-celular que a gente estava observando. Como vocês podem ver, essas regiões marrons são a marcação positiva. Então, ele teve uma marcação positiva nessa região, né, de células fusiformes, e nessa região mais aqui superficial, que ali a gente poderia considerar como sendo relacionadas a um mesotélio relacional, né? A gente olha ali, são células fusiformes de origem ali epitelial. Então, pode ser ali um mesotélio reacional. Então, vamos continuar nossa avaliação. Pode passar. Em um campo mais próximo, vocês conseguem ver que ele faz uma marcação aqui citoplasmática, né? O núcleo aqui continua aqui, dá para ver bem bonitinho, que o citoplasma fica bem corado, então foi uma marcação realmente positiva. Pode passar. No CD34, né, quando a gente olha, ele é, como eu disse, né, um marcador de endotélio, então a ideia dele vai ser corar células endoteliais. E aqui ele também foi positivo. Como vocês podem ver, essas regiões aqui marronzinhas são células que provavelmente têm essa origem endotelial. Pode passar. Em um aumento maior, a gente consegue até aqui ver esse local aqui, que parece realmente um lúmen vascular. Pode passar. E o CD31 também tem essa marcação. Como vocês podem ver, veio positivo em células aqui. Aqui até parece realmente outro lúmen vascular. Pode passar. Mais de perto, a gente consegue observar que tem muito essa reação também no citoplasma, né? Ele cora bem o citoplasma. Pode passar. Só que o HHV8 veio negativo. Quando a gente olha aqui, ó, era para ele ter corado em algum ponto essas células fusiformes. E ele é um marcador nuclear. Então, era para esses núcleos terem sido corados. Então, a gente não pode confirmar que aquilo vai ser um sarcoma de Kaposi, mas pode ser fechado realmente como uma reação mesotelial, né? Como um tecido talvez granulomatoso naquela região pleural. Pode passar. Aqui mais de perto, para vocês verem que realmente não teve nenhum núcleo aqui corado de marronzinho. Pode passar. E aí o laudo saiu assim. O CD31 positivo, o CD34 também positivo, o HHV8 negativo e a pancreatina positivo, principalmente as células mesoteliais, né? Como a gente viu, que eles marcavam aquelas células bem fusocelulares. E o laudo ficou como uma proliferação fusocelular constituída por vasos neoformados e mesotélio reacional, negativo para confirmação de sarcoma de Kaposi. Pode passar. O outro exame que foi feito, ele foi solicitado em dezembro, que foi a biópsia das lesões na coxa. A gente recebeu esse pedido, era um punch que media 0,5 de diâmetro e 0,5 de espessura. Ele tinha uma superfície irregular, a derme estava branca, e todo o material também foi incluído para o nosso estudo. Pode passar. Aqui, em um grande aumento, a gente conseguiu observar que aqui nós temos a epiderme bonitinha dele, aqui a gente tem a derme. E na derme a gente já consegue ver que existem alguns vasos aqui grandes, meio que como se estivessem dilatados aqui, que não deveria ser assim. Assim como uma proliferação também de células meio que em fuso. Aqui acaba que não fica 100% a definição boa, mas a gente consegue ver que tem essa dilatação e uma proliferação mesmo desses vasos, como se eles estivessem ali se entremeando, né, se anastomosando. Pode passar. Eu quis trazer esse corte, que era para a gente mostrar que veio desde a epiderme, a derme, e aqui o tecido de gordura, né, o tecido adiposo da hipoderme, já, no subcutâneo. E aqui a gente vê bem na derme a presença, né, dessas células, dessa proliferação de vasos e tecido conjuntivo e muitas células de fuso, né, que fazem como se fosse esse núcleo assim, meio que serpenteado, meio fininho. Pode passar.
Novamente, eu quis trazer um aumento mais próximo, a dilatação dos vasos, essa região aqui dava para ver bem, e essas células também em fuso, pode passar? Mais de perto, pode passar? E, então, o laudo, né, dessa avaliação inicial foi proliferação vascular com angiectasia endérmica. Para a gente confirmar se essa lesão seria do sarcoma de Kaposi, precisaria novamente da imunohistoquímica. E aí a gente fez, nesse caso, o HHV8, porque era um achado muito clássico de vasos, a gente sabia que é um tecido vascular, então estava evidente, e a gente só queria mesmo confirmar se aquilo era uma proliferação do HHV8. Pode passar. E aqui dá para ver muito bonitinho como fica. A gente tem a epiderme e os núcleos escurinhos aqui, ó, que eles são amarronzados, todos têm a marcação positiva do HHV8. Pode passar. Mais de perto a gente vê bem, ele faz um pontilhado nuclear. Pode passar. E aí a gente fechou, que são lesões compatíveis com o sarcoma de Kaposi. Pode passar. Em relação às características que Júlia colocou a respeito dos aspectos anatomopatológicos, muito bem, inclusive, na apresentação, é importante salientar que a ausência de confirmação na biópsia pleural não afasta o diagnóstico, levando em consideração que esse processo de acometimento nos tecidos ele pode ter padrão saltatório em determinadas orlas ali. Eu tenho um processo inflamatório que gera tecido de granulação e, consequentemente, eu tenho uma proliferação vascular de padrão reativo, mas que não necessariamente é positiva para HHV8, já que ela está na orla. Então, a grande questão aqui nesse caso é uma reflexão a partir da amostra, né? Uma amostra pequena, poucos fragmentos, e que a gente não conseguiu, de fato, na pleura, fechar esse diagnóstico. Então, por vezes, a gente até pode fazer uma consideração em nota explicando, né, que, baseado nas características clínicas que foram analisadas, aquela amostra é negativa, mas isso não afasta o diagnóstico de Kaposi. E que, de fato, depois na pele a gente conseguiu ter os comemorativos necessários para fechar o diagnóstico. E só até, né, a gente poderia pensar que ele poderia também, talvez, ter um acometimento infeccioso oportunístico naquele pulmão que não foi identificado, né, na biópsia, mas que poderia também gerar aquela alteração pleural, né? É só a luz. A luz não tem como passar. Bom dia, gente. Só para... Talvez tenha a ver com o que você vai falar, com o que vai apresentar, mas só para lembrar, esse paciente, Vitória vai falar, ele foi readmitido no hospital, né, após tratamento, e que chamava atenção a regressão, não era, Vitória, das lesões da pele, mas o paciente nunca melhorava o pulmão, sempre com derrame pleural, chegou-se a tentar fazer uma pleurodese, fez a pleurodese, que não surtiu efeito, e foi recorrente mesmo com pleurodese. E aí o desafio, o diagnóstico, quando ele reinternou, passou a ser: será que é só sarcoma de Kaposi? Só para lembrar que foi uma coisa meio perdida ali, desde o começo lá, ele tinha lesões líticas ósseas, não é verdade? Ele não queixava de dor, né? Dor óssea lá atrás, é curioso. Bom dia, pessoal. Só coloca. É outro slide. É outro. Eu enviei, tem PDF e tem em apresentação disso. Sara. Muito bem, bom dia, gente. Meu nome é Sara, sou R3 da Radiologia aqui, estou acompanhada por doutora Lívia, minha chefe. E aí vamos dar continuidade a os exames de imagem que foram realizados aqui no serviço para esse paciente. Acho que aqui que aponta, né? Pronto. A gente tem a linha de tempo dos exames. Então, ele teve 2 internações, né? Ele começou a ser acompanhado aqui com a gente final do ano passado, até o início mais ou menos desse ano, e fez esses exames que estão listados aqui. Eu vou colocar cada um deles para a gente ver direitinho. Pode passar. Então, pronto. Inicialmente, ele chegou, né?
outubro, foi solicitado essa toma de tórax, era um exame admissional. Naturalmente, a gente faz aqui, a gente lauda muito exame admissional, é necessário para ver como é que esse paciente está se comportando. Aqui, à minha esquerda, é o nosso paciente. Aqui, à minha direita, é um pulmão normal. Tentei colocar na mesma janela, mas eu não achei uma imagem tão bonita quanto essa, então aqui a gente tem uma janela de mediastino. Eu botei aqui a densidade para vocês verem a densidade baixa, isso aqui é líquido. Então, ele chegou com derrame pleural bilateral e moderado para acentuado, tá? Você vê que está praticamente metade aqui desse hemitórax, pelo menos nessa visão axial. E aqui era para estar assim, esse pulmão era para estar livre. Inicialmente, eu quis mostrar isso para vocês. Pode passar. Nesse mesmo exame, o que é que a gente notou? Aqui, novamente, à minha esquerda, eu tenho o meu paciente, aqui à direita a gente tem um paciente que seria um padrão normal. Então, é um paciente que ele começa a ter achados inespecíficos, assim, achados que eu posso ter em N patologias. Eu acho que, diferentemente de alguns outros casos, até do meu próprio outro caso que eu apresentei aqui, a radiologia a gente foi acompanhando esse paciente, mas a gente não teve imagem definidora, não tive achados específicos de capose, diferente, por exemplo, do meu outro paciente, que era um CA de mama, e foi a imagem, quando a gente bateu, a gente fez, pronto, isso aí é câncer de mama. Esse paciente não foi assim. A gente foi acompanhando com o auxílio da clínica, e assim a gente foi guiando esse paciente, mas a gente não tinha imagem específica. Então, a gente começa a ver aqui o derrame até lá em cima, já estou nos ápices pulmonares aqui. Mas aqui eu coloquei nessa janela pulmonar para a gente ver que tem vidro fosco. Você tem um vidro foscozinho ali, o paciente está meio doente, a gente já começa a suspeitar, porque era para estar esse parênquima bem normal, dessa forma que está aqui. Pode passar. Então, pronto. Desde o primeiro exame, ele tinha lesões líticas. Lesão lítica para a gente, assim como na clínica, a radiologia, a gente abre leques de diagnóstico. Então, chega esse paciente, a história é importantíssima, fica um adendo aí, sempre para ter necessidade de história no pedido clínico. Chega paciente para a gente com lesão lítica, isso aqui não é normal, né? Eu coloquei aqui embaixo o normal, porque a gente está lidando com o estudante, para vocês verem o que é que eu espero de um corpo vertebral. Eu quero ele assim. Eu não quero esse corpo vertebral com essas lesões líticas. A gente tem alguns padrões de lesões, podem ser lesões escleróticas, podem ser lesões místicas, podem ser lesões líticas, como esse que parece que deu uma mordedura aqui nesse corpo vertebral, e você vê que dentro ele está mais escuro. Então, eu perco tecido ósseo nesse interior. Então, aqui a gente abriu um leque. E aí, será que é neoplasia? Quando a gente pensa em neoplasia, tem N neoplasias que fazem esse padrão. Será rim, será tireoide, será mama? Mama, às vezes, dá um padrão misto. Será mieloma? O que é isso aqui? E aí, o paciente, a gente já viu isso aqui no tórax dele, além daqueles vidros foscos e do derrame. Pode passar. E aí, a gente seguiu, né? Foi 4 dias depois, eu acho, o primeiro exame. Fizeram o pescoço também para rastreio. O pescoço em si não chamou a atenção da gente. A gente tinha uma proliferação, assim, um aumento numérico de linfonodos, mas não tinha aquela linfonodomegalia que a gente olha, por exemplo, no linfoma. Não sei se vocês já viram o exame de imagem de linfoma. Paciente que tem tripofobia, por exemplo, quando olha até fica nervoso, porque são várias bolinhas assim juntas, a maioria desses linfomas não tratados. E aqui não chama a atenção, os linfonodos tranquilos. Só aumentou um pouco a quantidade de linfonodos e não as dimensões. Porém, eu coloquei umas setinhas aqui. O que é isso? Aqui é pele, né? A gente vê na radiologia da pele até o interior. Então, a pele, depois que a gente injetou contraste, essa pele realçou. Então, a gente deixou o laudo como aumento numérico dos linfonodos, mas chama a atenção esse realce da pele, as lesões, conforme já tinham sido descritas na dermatologia, tanto aqui como aqui. Pode passar. Então, vamos lá, nesse mesmo dia, também para rastreio, eles pediram o abdômen, né? E aí tem uma discreta hepatomegalia, a gente vê esse fígado um pouco aumentado, mas chamou um pouco de atenção porque ele tem edema periportal. E aí é que está. Entra-se novamente o leque de diagnóstico. Paciente, hepatomegalia, um pouquinho de edema periportal, ascite, lesão lítica, a gente começa a pensar em praticamente tudo, né? Muita coisa, ascite. Então, a gente tem aqui esse edema, o sistema porta dele estava normal, ele não tinha outros acometimentos hepáticos. No exame de fora foram relatados diminutos nódulos. Eu não me lembro se eles falaram padrão de vasculatura, eu acho que não, mas aqui para a gente isso não chamou a atenção. No baço tinha um pouquinho os nódulozinhos aqui, ó, minúsculos, hipodensos. A gente poderia até pensar, será que é um abscesso? Será que é algo assim? Mas não realçou, tá? E aí, o sarcoma de Kaposi, muitas vezes, eles fazem os nódulos hepáticos
com um padrãozinho de realce similar a hemangioma. Nosso paciente não apresentou isso. Então, é um paciente que ele tem um nódulo, por exemplo, ele estaria aqui, um nódulo hipodenso que vai realçando conforme o padrão do realce entrando, e ele vai realçando e acompanhando esse realce. Lá nas fases tardias, ele enche de realce. E aqui a gente não tem isso no nosso paciente. Pode passar. Sim, aqui, eu acho que nem dá para ver, eu coloquei uma setinha aqui e uma setinha para cá, mostrando o quê? Linfonodo. Mais uma vez, a gente teve um aumento numérico dos linfonodos mesentéricos. O capose clássico, o capose que a gente vê em literatura, a termos de imagem, a gente tem um realce bem importante linfonodal, que nosso paciente não apresentou. Ele apresentou apenas uma proeminência discreta de linfonodos mesentéricos e não chamou a atenção da gente alça. O capose pega muito trato gastrointestinal, eles fazem uma infiltração de trato gastrointestinal e nosso paciente também não teve. Então, você vê, se a gente pega um paciente desse sem história clínica, a gente fica de mãos atadas, porque não tem achado típico algum. Inclusive, no tórax, no capose, eu vou mostrar mais à frente, a gente espera ter o que a gente chama de nódulo em chama de vela. Então, são nódulos que, às vezes, no outro exame, eles até tinham falado, nódulo com um halozinho mais denso ao redor, mas nos nossos exames a gente não notou isso. E são nódulos bem bonitos, a gente bate o olho, é um achado de alta especificidade para confirmação de capose, que infelizmente nós não tivemos. Pode passar. Então, aqui, por exemplo, o que eu circulei aqui, como a gente está lidando com o público de estudante, isso aqui é gordura, né? Vamos dizer assim, essa gordura, ela é para estar mais escura. Esse paciente, eu estou mostrando que, na verdade, está infiltrado, né? Tem líquido nessa gordura, o paciente está totalmente edemaciado. Então, ele deve estar, o pessoal da clínica viu só a parede mais dura, né? Também estava edemaciada. Isso aqui, essa gordura estava toda cheia de edema, e ela está aqui, ó, circularinha, mostrando para vocês. Aqui do lado eu coloquei só a lesão lítica, a gente tinha lesões líticas dispersas por todo o esqueleto apendicular desse paciente, desde aquele exame de tórax até aqui no olho. Olha aí que lesão bonita. Tenho aqui bem marcadinha, essa aqui menor, essa aqui um pouco mais discreta, mas essa está bem bonita de ver. Pode passar. Então, pronto, mais uma vez aqui, ó. Se você passa o olho rapidamente, você bate e não vê, mas isso aqui é a lesão de pele também que estava realçando ao contraste. Junto aqui com o nosso derrame, um realce bem bonito aqui, mais discreto. Pode passar. Então, pronto. Foi solicitado iniciar o tratamento, e aí solicitaram para a gente avaliar derrame pleural após o início. A gente começa a ver, será que teve uma leve redução à esquerda, mas se manteve, né? Talvez até um pouco de aumento à direita. E a gente começa a ter um aumento e uma coalescência um pouquinho daquelas opacidades em vidro fosco. Então, agora tem aspecto mais nodular, porém, a gente não segue nenhum padrão, por enquanto, peribroncovascular. Tinha uma predominância, assim, certa à esquerda, mas, no momento, não foi nada que chamou a atenção para a gente de algum patógeno específico. Ele foi piorando dessa questão pulmonar. Pode passar. E aqui, olha só, parece nódulo, né? Mas são opacidades em vidro fosco. Nesse momento, a gente não tinha achado consolidação em si, tá? A gente tem que entender a diferença, basicamente, da etiologia de vidro fosco para consolidação. Quando você pensa em vidro fosco, você pensa lá no alvéolo, não é um alvéolo totalmente preenchido, ele é parcialmente preenchido, às vezes tem um espessamento do intestício ao redor, mas ele guarda uma certa transparência do pulmão, a gente vê vasos, isso é diferente da consolidação. Na consolidação, a gente tem um alvéolo totalmente preenchido, e aqui você vê que tem uma certa transparência, isso aqui é vidro fosco. Pode passar. Então, pronto. Aqui, a gente começa a ter uma piora importante do quadro torácico desse paciente, que era de estado geral e febre. Nesse momento, a pele dele já estava bem melhor. Mas o que é que a gente vê? Assim, quando você bate o olho desapercebido, isso aqui parece massa, né? Você faz o que é isso nesse pulmão? Isso é derrame loculado. Pacientes que têm derrame de longo prazo, pacientes que às vezes HIV com CD4 baixo, imunossupressos por outras causas, qualquer patógeno que esteja causando esse derrame pleural, ele tende a dar uma organizada maior, e aí começa a fazer rede de fibrina, começa a fazer septo, esses derrames tendem a locular. Dependendo, muitas vezes, se você não tem acesso a exame de imagem, esse tipo de coisas, colocar um dreno aqui não adianta, assim, porque o derrame está redondinho, está totalmente loculado, a não ser que o dreno seja colocado exatamente no local do derrame.
Então, aqui a gente começa a ter uma piora desse derrame, ele começa a locular, eu começo a ter mais espessamento de parede brônquica, em alguns momentos começa a ter impactação mucoide, então foi uma coisa que saiu de pequena via aérea, começou a impactar esses brônquios. Eu botei, no próximo slide, eu coloquei uma imagem melhor para vocês verem, fazendo uma imagem parecida com um dedo de luva. E aqui a gente começa a ter mais micronódulozinhos, os acompanhamentos mais peribroncovascular. O capose, ele tende a fazer uns nódulos mais peribroncovasculares. E aqui começa a ter micronódulos, né? A gente não tem aqueles nódulos bonitos, mas começa a ter uma organizaçãozinha peribroncovascular. Pode passar. Então, pronto. Aqui a gente teve uma impactação mucoide, mais ou menos nessa região aqui. Mais uma vez, os derrames totalmente organizados. Aqui eu separei esse corte porque você mostra um micronódulozinhos com esse padrão já peribroncovascular aqui. E aqui, pode voltar, por favor? Aqui a gente tem, né, tree bud, né, árvore em brotamento. O que é que acontece? A árvore em brotamento fala a favor de disseminação endobrônquica de patógeno. Não é achado específico de patologia alguma, é um achado radiológico do léxico de radiologia. Então, a gente começa a suspeitar. Tem muitos patógenos relacionados à capose, mas isso aqui fala a favor de infecção secundária. Um dos mais associados, como eu estava conversando com o pessoal aqui no início da sessão, um dos mais associados é girovese. Mas aí a gente tem que olhar para ver se esse paciente tem dispneia, que também é um dos principais achados clínicos para esse paciente. Infelizmente, na biópsia não deu, né? Não deu patógeno algum, mas isso aqui realmente é porta de infecção secundária. A gente vê aqui. Não tinha só aqui. É porque aqui eu achei mais fácil de vocês verem. Pode passar. Aqui é mostrando lesão lítica, para não esquecermos que ela ainda estava aqui. E aqui a gente tinha só mostrando que realmente faz uma cápsulazinha ao redor do derrame. Tanto aqui. Esse está mais discreto, mas aqui a gente vê uma cápsula bem bonita. Pode passar, por favor. Então, o pescoço eles também fizeram naturalmente, né, nesse rastreio dessa queda de estado geral. E, novamente, nada chama atenção a não ser esse realce aqui na pele desse paciente. Os linfonodos estavam ótimos, só tinha um pouquinho de aumento numérico, mas não era aquele linfonodo, o capose, na imagem clássica que a gente vê em literatura, ele faz um linfonodo reacional com um realce ao meio de contraste muito bonito, que a gente não teve aqui no nosso paciente. Pode passar. E pronto, e aí eles solicitaram também o abdômen, naturalmente, e a gente começa a ver, a lesão lítica aqui, outra lesão lítica aqui. O que é que a gente começa a ver? Esse paciente continuou inchado, né? Estava edemaciado, isso aqui é líquido aqui ao redor. Se tiver alguma dificuldade de ver, a gente pode apagar a luz. Tem um líquidozinho aqui. E esse fígado, vocês percebem que aqui eu dou uma fase arterial, ó, o vaso brilhando aqui, e esse fígado tem um realce periportal, que inclui também um leque de diagnósticos diferenciais. Será colangite associada ao HIV? Poderia até ser se ele tivesse clínica de colangite, mas, se eu não me engano, no momento ele não tinha. Então, a gente leva em consideração a possível infiltração do parênquima hepático realmente pela patologia de base do paciente. Pode passar. Então, aqui, o paciente seguiu piorando e eles fizeram uma angiotórax com protocolo TEP, tá? Que é diferente do protocolo habitual que a gente usa para angiotórax, muda a localização do ROI de disparo da imagem. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, eu botei, esse TEP dele é bem interessante para vocês verem, porque não é todo o TEP que é fácil de ver, o dele é. A gente tem o tronco da artéria pulmonar aqui, tá vendo aqui, mais escuro, é trombo, é ausência de contraste, pegando tanto no tronco como mais ou menos aqui, nos ramos das artérias principais. E aqui, também na subclávia, você vê trombo e subclávia, né? Ele tinha trombo em diversos locais, é porque esse realmente estava mais fácil de ver. Pode passar, por gentileza. Então, para finalizar, também solicitaram o crânio, tá? E aí o crânio dele, né, ele estava com desorientação, oscilação no nível de consciência, a gente fez contraste, fez fase tardia, que é necessária nesses pacientes imunossuprimidos. A gente não só faz contraste, a gente faz outra imagem com contraste mais tardia, porque tem algumas lesões que só realçam depois de algum tempo. Então, a gente fez o crânio e, assim, nada. O crânio dele estava ótimo, bonitinho, dentro do esperado, né, para um paciente com as condições deles. Foi o nosso último exame de imagem aqui que tivemos. Pode passar. Acho que tem mais um. Pronto. Obrigada, querida.
Obrigado, Sara. Se a professora Lívia quiser comentar, fique à vontade. Mas o que ficou intrigante no caso desse paciente, que eu vou repetir, é um paciente que melhora das lesões que o levou ao atendimento inicial, que é a pele, mas ele nunca melhorou do quadro pulmonar. Eu vou deixar depois para a opinião de Augusto em relação se era a progressão da doença mesmo, e termina que o Capozzi justifica tudo, mas também gostaria de ouvir da pneumologia se não tem algum diagnóstico que poderia estar por trás, que era a única chance dele, porque ele não melhorava. Ele não melhorava, então se ele tivesse tuberculose ou histoplasmose, podia... E por fim eu fiquei aqui pensando se o pneumociste, que a gente sempre aprende como aquele quadro agudo, se ele poderia estar fazendo esse quadro subclínico arrastado e piorando ele. Ele fazia profilaxia com Bactrim, mas nunca foi tratado efetivamente para pneumociste. Você vai continuar, mas depois o professor Leno pode responder isso para mim. Só queria pedir para retornar um slide. Não. Pode ir para frente. Hã? Pronto. Não, para voltar. Voltar mais um. Isso, aí. Então, o paciente, nesse sentido, já tinha feito pela pleurodese, né? Tinha biópsia de pleura e tudo mais. Então, a gente fez um novo estudo do líquido, pensando que ele poderia ter, né, alguma infecção associada. E, então, veio realmente compatível pelos critérios de Light com exudato. Ele tinha culturas tanto para fungo quanto Ziel, micológico direto, Gram, todas negativas, além de também uma biópsia uma cultura para aeróbios também negativa e um LF-LAN para tuberculose da urina não reagente. Ele teve essa piora, como o pessoal da radiologia já mostrou, ele avaliou com esse TEP, né, de tronco de artéria pulmonar. Ele chegou a ir para a UTI. Acho que eu vou falar o final e depois a gente conclui com vocês, pode ser? O paciente, depois que ele voltou da UTI, ele estava ainda com alguma performance, ele voltou a fazer quimioterapia semanal, porém, ele acabou evoluindo com um quadro, que foi o momento que fez a tomografia de crânio, que ele evoluiu com um quadro compatível com sepse mesmo, estava com piora da questão respiratória e com piora do neurológico dele, possivelmente pelo foco pulmonar. Ele foi entubado nesse sentido, foi para a UTI, usou meropenem e tecoplanina de forma empírica, não cresceu nada em culturas também. E aí o paciente conseguiu ser entubado, a gente já sabia que ele estava começando a cair uma performance, e a gente até ficou em dúvida se ele aguentaria sair dessa intubação, mas ele saiu, ele retornou para a nossa enfermaria. A gente estava ainda pensando que poderia ter alguma infecção, né, oportunista, a infectologia já acreditava que não. A gente conseguiu fazer uma cultura de escarro, como o paciente ele já estava com uma performance muito ruim, ele não tinha condições nenhuma de ir para uma broncoscopia, e no escarro, baciloscopia e TRM-TB também foram negativos. Ele foi realmente ficando extremamente caquético, com ECOG 4, dependente para tudo. Ele acabou entrando com cuidados paliativos exclusivos e veio óbito no internamento, sem ter elucidado totalmente essa questão pulmonar. Bom dia a todos, colegas. Bom dia, nosso diretor. Bom dia, o nosso gestor da sessão, residentes, alunos. E, de fato, eu acabei de assistir uma boa aula de Capozzi, de HIV, sobre todos os aspectos. As apresentações dos residentes merecem aplausos, porque todas foram muito dedicadas, se debruçaram ao assunto. E até eu queria relatar para vocês, eu vejo muito laudo de patologia aqui e critico os laudos que chegam para a gente. E aqui na apresentação a gente vê uma coisa muito fina, muito refinada, né? Em relação ao caso, eu vou ter que rever algumas tomografias, mas eu posso dizer que ele tinha crescimento linfatífero
ao longo do feixe broncovascular. Estruturas compridas vistas na tomografia de tórax, ou é vaso ou é bronco. Não existe uma estrutura longa que não seja vaso ou brônquio. E eu vi casos aí de brônquios com nodularidade periférica. Até pensei, será que foi a TAV que estava dando uma síndrome de reconstituição imune nesse paciente e com isso ele estava apresentando uma forma sarcoide, que é uma das coisas que surge na síndrome de reconstituição imune? Uma possibilidade. Tive a impressão de ver algum componente de espessamento de septos linfáticos, mas não aqueles septos que tocam a superfície pleural, né? Esse paciente ele tem muita coisa que mascara essa lesão no pulmão. Eu já falei da síndrome de reconstituição imune, mas é assim, ele tem um derrame pleural extenso bilateral e que, inclusive, tem uma câmara de hidropneumotórax onde colocaram um dreno e ele ficou com a câmara de hidropneumotórax. Tinha um nível líquido e tem um dreno que está lá no pulmão, saindo da parede torácica. Eu não sei se vocês, eu não vi aí, se vocês fizeram dosagem de triglicéride do líquido pleural. O aspecto era de 1 quilotórax. E isso é uma coisa que está descrito em paciente com capose disseminada. É uma obstrução vascular linfática de vasos, mas que também pode ser causa de quilotórax. Então, esse derrame pleural extenso, bilateral, e veja que ele aumentou na segunda radiografia, pode ser fruto do quilotórax, porque o tratamento é extremamente complicado de 1 quilotórax. E isso, junto com as pneumonias que ele teve, mascara muito a gente ver esse pulmão. O pulmão fica escondido atrás de uma série de imagens. Derrame pleural bilateral extenso, pneumonia de repetição, a possibilidade de uma síndrome de reconstituição imune. São coisas que podem mascarar e explicar esses achados. Não creio no pneumociste carine. Há um quadro bem assim. Se você tem vidro fosco e HIV positivo, pensa em pecarine. Se você tem micronódulos, pensa em tuberculose, micobacteriose, não tuberculose, histoplasmose, enfim, alguma doença granulomatosa, e não o pecarine. Pecarine é mais vidro fosco e cistos. Quando você vê cisto em vidro fosco, é muito sugestivo de pecarine, ou vidro fosco sozinho com padrão em mosaico, é também sugestivo de pecarine. Eu não sei se eu queria mostrar para ir para radiologista, talvez. Podia mostrar os slides das tomografias? É da tomografia, da radiologia. Ela botou como pneumologia. Obrigado, hein? Porque os radiologistas estão ficando pneumologistas, os radiologistas de tórax estão ficando pneumologistas, sabendo tanta clínica que eu fico impressionado. E aí me dá uma inveja de eu também querer ser radiologista, porque eu fico melhor treinado, né? Mas não é essa a radiografia que eu queria ver melhor. Mas você veja, você veja aquela estrutura alongada ali em cima, né? Aquilo não é um conjunto de micronódulos, ele tem até uma área fosca no meio. Mas tem outro corte melhor. Você podia passar outros? Eu não sei se é no corte de pulmão. Olha aqui, olha aqui. Olha essa estrutura alongada e olha, da parede dessa estrutura alongada sai uma série de ramificações, né? Isso você vê
crescimento linfangítico da lesão. E sarcoidose é um exemplo disso. Sarcoidose, a neoplasia é um exemplo disso, né? De forma que essa lesão não é uma lesão nodular. É uma lesão de feixe broncovascular com envolvimento, com crescimento linfático na sua parede. Isso, se eu visse só essa lesão aí, eu podia dizer assim, a sarcoidose. Se ele tentar usando TAV, será que é uma síndrome de reconstrução imune? Mas a gente não vê realmente um quadro muito típico de Kaposi. Kaposi, ele tem algumas nodularidades pequenas subpleurais que Kaposi dá. E tem nódulos variados que estão mascarados o seu formato. A chama de vela é uma coisa que, quando a gente vê, diz que é Kaposi. Mas não é em 100% dos casos. E num pulmão que está deformado, isso pode também ser deformado, essa chama de vela, né? Que é característica de um alto percentual de um paciente que tem um Kaposi numa radiografia que permita se ver. De forma que eu vou concluir dizendo assim, para mim esse paciente tem um quilotórax proveniente do Kaposi. Esse edema todo que ele tem é do Kaposi, é por obstrução linfática, vascular. Ele tem o derrame pleural, que, se vocês verem a imagem do líquido pleural, é 1 quilo, é um derrame quiloso. É pena que não fez o triglicéride, e o triglicéride é diagnóstico, quando ele dá 100 ou mais, ele é diagnóstico de quilotórax. Então, esse paciente, para mim, tem um quilotórax, ele tem uma doença que envolve nódulos pulmonares e brônquios com envolvimento linfático. Veja assim, o cara tem Kaposi na pele, ele tem Kaposi em vasos sanguíneos, ele tem Kaposi no intestino, ele tem Kaposi no estômago, acho que na boca também deu Kaposi. E aí surge uma lesão de pulmão que a gente não caracteriza bem, que não biopsiou. O que biopsiou foi a pleura e não explorou como devido em torno de quilotórax, mas se eu não me engano, a albumina deu 1 no líquido pleural, 1,1 no líquido pleural. Então, eu não afasto que tudo isso seja Kaposi. Não afasto a possibilidade de ele ter uma síndrome de restauração imune no pulmão, apesar de que eu não vi o primeiro CD4 dele e nem vi o título o título de RNA viral, mas num segundo exame, se eu não me engano, ele tinha uma resposta daquelas que a gente diz que não é completa. Ele tinha 90 e poucos de CD4 e tinha 1.000 e poucos de carga viral. Então, ele não estava em plena atividade do vírus, que a gente espera que esse número de carga viral seja 8, 10 mil, 20 mil, seja bem mais alto. Como que meu pensamento é esse? Ok, pensou numa coisa só. Agora eu vou deixar a pergunta para Angussur. E por que o paciente melhora a pele e progride? Não melhora o pulmão, não melhora a pleura? Não era esperado que a quimioterapia fizesse efeito? Bom dia, pessoal. Agradeço aí ao convite. Então, parabéns pela apresentação. Um caso muito bem construído, bem definido com as especialidades. E foi muito importante ver a jornada do paciente, né, dentro do sistema único, né? A gente conseguiu ter o diagnóstico na UBS, iniciar o paciente o tratamento, chegou a acessar várias especialidades, então teve um acesso global mesmo ao tratamento, conseguiu receber o tratamento ativo contra o câncer dele, e infelizmente faleceu da principal causa de acometimento desses pacientes com sarcoma de Kaposi difuso, que é o acometimento pulmonar, que pode levar mesmo a um caso muito agressivo.
ele já parte lá no início com um prognóstico ruim, então ele já parte ali com o pior dos prognósticos, né, no estadiamento dele. E para vocês entenderem, esse paciente realmente, quando a gente tem algumas vias de desenvolvimento do Kaposi, a principal deles é a via angiogênica, mas também tem outras vias envolvidas no desenvolvimento, no crescimento dessas células. Então, a resposta ao tratamento ativo, ele recebeu o paclitaxel, que é uma medicação ativa contra a doença, mas geralmente os sarcomas podem responder de forma mista. Então, pode ocorrer realmente a resposta em um sítio de forma melhor e em outros sítios não responde de uma forma tão ativa. Acho que foi o caso do paciente em questão. Mas entendendo realmente, desde o início, estadiando o paciente de forma correta, ele tinha um estadiamento avançado, um estadiamento que levava a um risco de morte mais alto mesmo, desde lá do seu início, intercorreu em algumas questões, mas conseguimos dar o melhor tratamento para ele recebeu o melhor tratamento. Acredito também que a questão da pleura não dar o diagnóstico foi questão de amostra, né? Fazer uma pleuroscopia com biópsia de pleura seria o padrão melhor de acesso para ele. Mas, só respondendo a sua pergunta, Paparino, a questão de resposta mista ocorre em sarcomas e, nesse caso, não daria para ter feito nenhum tratamento local para agregar maior resposta. Então, era um tratamento sistêmico que ou rodava tratamento, mas no caso dele a gente estava insistindo no tratamento que era um início virgem de tratamento, então não configuravam a resistência à droga. Então, acho que fica de lição aí que realmente atenção ao diagnóstico, a gente não deixar de oferecer o tratamento para o paciente e agregar mesmo com as outras equipes, né, discutir sempre em conjunto. Obrigado, Augusto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Eu queria até discutir mais, mas eu acho que a gente tem que cumprir mais ou menos o horário. Obrigado, doutora Fabíola, que estava trabalhando no centro cirúrgico, ainda desceu aqui. Agora, a impressão que eu tive, não sei se Luísa pode me contradizer, é que, mesmo assim, ele talvez tenha tido alguma demora dele ter acessado a UBS, né? Porque a impressão que dá é que ele já chegou muito demasiado, com muita doença, né? Muito espalhado, né? Mas eu quero ainda louvar o cara da UBS, que foi o camarada que deu o diagnóstico, vamos dizer assim, com muito menos recursos que a gente, ele teve iniciativa. Essa é a sua impressão, Fabiola, que ele chega já assim... Aquilo ali não é uma coisa que é de uma hora... Ali não é Walter House Frederiksen, que é meningococcemia, que o cara faz em 12 horas. Né? E a própria lesão cutânea dele, quando eu olhei as fotos, eu não tinha visto as fotos do caso, não é uma lesão cutânea que você bate o olho assim de cara e Kaposi é a primeira possibilidade. Apesar dele ter essas placas, né, hipercrômicas, violáceas, se você vê a lesão que ele tinha ele tinha uma lesão até hiperceratósica, né? Então, pensando do ponto de vista dermatológico, a gente abriu o leque para inúmeras outras coisas, entendeu? Então, eu acho que o colega da UBS foi bem assertivo assim, em analisar o conjunto da situação. Né? Bem, professor, o senhor quer encerrar ou eu encerro? Alguma pergunta a mais? É melhor o senhor mesmo. Eu quero agradecer aqui e dizer que o próximo caso, estamos na dúvida, será da cardiologia ou da segunda clínica médica. Quer falar? Tomar. Tem autoridade, muita experiência em diagnóstico, dizer para os internos residentes aqui, ó, o diagnóstico é uma das condições cruciais na prática médica. Normalmente, quando esse diagnóstico vai além do clínico, ele usa ferramentas de diagnóstico como a tomografia, ressonância, ultrassonografia, biópsia, análise patológica. Por quê? Porque o diagnóstico precisa de algumas propriedades para ele ser mais próximo, exato. Especificidade, sensibilidade, acurácia, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Então, vejam vocês quantos especialistas se debruçaram aqui para fazer uma elucubração diagnóstica. Como é difícil. E não há exatidão. Entendeu? Eu fiquei esperando até uma informação virológica, porque o Kaposi precisa
do herpes vírus tipo 8. Eu não sei se foi diagnosticado isso aí, mas provavelmente pela condição clínica, e o paciente é um aidético, provavelmente, eu não peguei depois, a chance de ser um capose é muito alta. Mas o dado importante é o seguinte, é difícil fazer diagnóstico, mesmo quando você tem uma ferramenta como uma tomografia, uma biópsia, uma patologia examinada. De maneira que isso é um dado que o interno, não basta você ter o melhor hospital, o melhor laboratório, você precisa realmente ter uma conjunção de análise de fatores para você chegar ao diagnóstico, que significa realmente uma condição que exige não apenas competência tecnológica, mas análise multidisciplinar. Obrigado, doutor Marcos. Só para lembrar que tinha lesões líticas, a gente deixou as lesões líticas para lá e eu fiquei curioso dele não queixar, né? Porque tinha estava muito espalhado. Sou Antônio Alberto, honra da casa. Muito bem. Bom, eu queria, assim, dar os parabéns aqui pelos apresentadores, foi muito bem estudado e organizado essas apresentações, muito bom. Eu só queria que você comentasse essa questão, por exemplo, quem viu na UBS levantou essa possibilidade, mas a gente tem que ter cuidado. Eu acho que pensou, e foi o que pensou, mas sempre é bom se pensar em mais de uma possibilidade. Até pela junção, por exemplo, até foi comentado aqui da dermatologia, que quando se pensou no conjunto, se pensou em capose, mas a própria lesão não parecia ser a mais comum em capose. Eu acho que a gente tem que ter realmente esse cuidado. A gente fica pensando o seguinte, é o viés de disponibilidade. Às vezes você vê alguma coisa há 3 semanas atrás, imagine se você vê o capose agora, se você não vai pensar em capose, provavelmente em alguma coisa que aparecer. Esse é o chamado viés de disponibilidade. A gente tem que ter muito cuidado e, às vezes, não é o que é mais frequente, mas a gente está muito impactado com aquela possibilidade. Mas eu acho que foi muito interessante. Eu vejo assim, as pessoas estão pensando clinicamente, não é? E os dados iniciais de exame da história, né? Eu vou dizer até história, né? A gente faz muita coisa. A história é uma coisa assim que nos leva, no final, é aquilo que você pensou primeiro, né? Mas isso é o mais comum, né? Mas tem as situações menos comuns e, no próximo caso, pensa em 3 diagnósticos, não pensa só em capose também, mas acho que o raciocínio de quem estava lá no UBS foi muito interessante. Mas pode ser que o próximo caso não seja capose, pode ser o paciente pode ter edema por síndrome nefrótica, por exemplo, e ter lesão de pele. E aí, quer dizer, você tem que pensar em 2 situações, né, que estão dando os achados. Né? Tudo bem, mas foi muito bom e a discussão foi excelente. Pronto, então eu vou agradecer e dizer que o próximo caso vai ser uma pelagra com desnutrição, por isso que vai estar inchado. Muito obrigado a todos.